falarmos do nosso sistema de justiça, e eu ia convidar que não olhássemos para o sistema de justiça partindo pelos tribunais, mas que começássemos fora dos tribunais, depois viéssemos para os tribunais. Porque o sistema de justiça não começa nos tribunais, começa fora. E um dos primeiros elementos para podermos ter um sistema de justiça aceitável é a igualdade. Eu falo a igualdade entre todos os cidadãos. É aquele primado que vem na Carta Universal das Nações Unidas, né? Que todos nós somos iguais. Portanto, se nós não começarmos, se nós não encararmos todos a perspectiva de igualdade, portanto, já começamos a falhar do ponto de vista da justiça. Estamos a dizer todos: o marginal, o polícia que o vai prender, o procurador que vai despoletar o processo, o magistrado judicial que o vai ouvir, que são os juízes de garantia. Depois é que chegamos ao tribunal que o vai julgar. E ainda podemos extrapolar para aqueles que vão executar apenas, que são os serviços penitenciários. Portanto, todo este processo deve ser encarado quando estamos a falar do sistema de justiça. Portanto, para depois vermos se todo este conjunto está a funcionar no sentido de termos então a tal desejável justiça. Porque se começarmos com o marginal, a partir da esquadra, espancado, amarrado, cortado os seus direitos enquanto arguido, e às vezes ainda muito antes de ser constituído arguido, portanto já começamos a ferir a justiça, no sentido de que esta cadeia que vai culminar no julgamento e execução da pena tem 99% probabilidade de falhar. A questão da justiça tem que ser vista partindo do tal primado da igualdade. O que é que nos diz a igualdade? Okay? Todos nós devemos ser regidos pelas mesmas regras. E todos nós temos de ter deveres e direitos. Se nós pudermos perceber bem o que é isto, então quem estiver do lado de lá vai ter a empatia de entender quem está do lado de cá. Ou seja, o decisor, quando se senta com uma classe profissional, ele tem de se colocar na posição daquela classe e tentar perceber porque é que a classe levanta as questões A, B, C e D. Se ele não conseguir ter essa capacidade, portanto, ele vai perceber que a classe que está do outro lado está apenas contra, está a tentar boicotar, está a falar mal e não vai conseguir encontrar o espírito daquilo que se diz do outro lado. As conferências existem, as tais auscultações existem, mas os documentos já vêm formados e o encontro é uma mera formalidade. Isso está provado em quase todos os encontros. Mas no caso da Ordem a liderar uma iniciativa destas, também vai acontecer o mesmo? Ou tem acontecido com eles também? Não, a Ordem, no sistema de justiça, a Ordem não tem um momento em que encontra um poder de decisão. A Ordem produz. A Ordem vai produzir, como essa conferência que foi feita pelo bastonário. Cabe a quem tem o poder de decisão interpretar, absorver. Porque quem está a se pronunciar é um operador da justiça. E não é um inimigo, um adversário, vou lá. Exatamente. O propósito é eventualmente não construir e edificar. Não é esperar um bastonário que venha dizer que está tudo bem, está tudo a caminhar numa maravilha, bater no ombro do chefe e sair da reunião. Nós temos que ter a coragem de dizermos quais são os nossos problemas. Senão serão os brasileiros a virem dizer. Todos nós temos sempre um ponto de saturação.
É o que aconteceu. Todos nós temos um ponto de saturação, tá? Portanto, os fatores que levantou também acabam por acoplar-se a essa situação. Mas nós temos um Ministério da Justiça, não é verdade? Temos. Pois. E acabamos quase sempre nos limitando a dizer que nós temos um Ministério da Justiça. Não, mas nós temos o Ministério da Justiça e dos Direitos Humanos. E eu começava por perguntar, em que pé estamos do ponto de vista de direitos humanos em Angola? Como é que estamos? A minha abordagem está a sair sempre de fora dos tribunais para dentro. Nós vemos volta e meia nas redes sociais um suposto marginal dentro de uma unidade de polícia completamente amarrado, e até uma imagem onde aparece um polícia com uma katana na mão. Parece que logo a seguida vai dar no marginal, dentro de uma unidade de polícia. Temos aquela imagem que o indivíduo é obrigado a passar por um furo pequeno. Penso que é para, não sei se é uma reprodução, não pode ser uma reprodução do crime, porque a reprodução do crime tem requisitos, tem que estar lá presente as partes, o advogado, o Ministério Público. Ele passa por um... E é mais ou menos que vimos também no Quilamba. Não sei se também é uma reprodução do crime, quando mandam os dois jovens treparem o edifício. Não sei o que, como é que, não sei juridicamente são do crime. Tem requisitos próprios. E eu que estava a questionar é aquelas imagens que nós vimos das redes sociais, onde um marginal, um suposto marginal, obrigam-lhe a passar num furo pequeno para representar eventualmente o que ele fez. Depois temos dois jovens que lhes mandam escalar um edifício no Quilamba. Como é que se chama aquilo? E aquilo está aos olhos de todos. Depois temos uma outra imagem, um indivíduo também numa unidade de polícia, com as braçadeiras amarrado de uma tal forma, com as mãos e os pés assim por trás, as mãos e os pés, e um parece que é o militar, corpo suspenso. Portanto, essas imagens que não precisa de dinheiro, eu estou a falar de coisas que o Estado não precisa investir dinheiro, mas a autenticidade delas, a autoridade dos Estados começam a nos dar indicativo de as quantas andamos do ponto de vista de justiça. Depois você tem um cidadão a ser queimado em pleno dia, dentro do território, com as autoridades, com a administração, com tudo, crianças a olharem para aquilo. Depois você tem um cidadão a ser apedrejado até a morte, porque é marginal, dentro do território. Depois você tem do outro lado um Ministério da Justiça e dos Direitos Humanos. Quais são as ações que têm sido criadas no sentido de se inibir essa prática? Primeiro. Segundo, qual é a motivação do cidadão quando ele pratica esse ato? Por que ele não pega no marginal, entrega às autoridades e espera que os órgãos de justiça deem o devido tratamento até o desfecho? Por quê? Não confiam. Porque que há um silêncio diante dessas práticas selvagens anticívicas. Portanto, a justiça começa aí. Portanto, sou eu, advogado, que depois sou chamado, eu, doutor Pongolola, e os outros colegas que vão ser chamados, constituídos mandatário desses indivíduos que vão aparecer completamente espancados e que depois não temos onde socorrer para poder garantir os direitos desse indivíduo, que em princípio seria uma ação de indemnização contra o Estado. Eu não sei se os meus colegas conhecem um processo contra o Estado, uma ação de indemnização contra o Estado, em que depois alguém, o Estado foi condenado e alguém foi ressarcido via judicial. Portanto, eu estou a começar de fora, que é para depois caminharmos, chegarmos dentro dos tribunais e tentarmos perceber, chegados ao tribunal, o que é que vamos ter, qual é o cenário possível. Tantos problemas é que nós, quando falamos do sistema de saúde, estamos a pensar no hospital. E quando nós falamos do sistema de justiça, estamos a falar dos tribunais. É uma cadeia, é um conjunto. A educação. Nós não somos civilizados. Os nossos dirigentes não são civilizados.
Não são. Não é muito pesado dizer. Basta olhar, não são civilizados. É bom, isto Basta olhar para a postura, basta olhar para a linguagem, basta olhar para o modo de atuação. Nós precisamos nos civilizar. Portanto, se nós formos civilizados, não vamos permitir que dentro da unidade, eu insisto nessa civilização jurídica mesmo. Pois a greco-romano, será que nós temos que ter em conta que se eu praticar esses atos, vou ser responsabilizado judicialmente. Acontece que 99% dos nossos dirigentes têm consciência de que se eu fizer não me vai acontecer nada. Por exemplo, o nosso cidadão tem 3 palavras mágicas que um cidadão civilizado, em todas as perspectivas, nunca deve faltar na boca dele quando há uma situação de emergência. Chama os bombeiros, chama a polícia, chama a ambulância. Diga-me, quando há uma situação concreta na nossa realidade, quais são as palavras que substituem essas? Sabes quem eu sou? Se for um incêndio, traz os baldes, tira a areia. Tira a areia, olha, traz mais água. Se for um criminoso, mata o gajo. Desculpa o termo. Traz botija, traz pneu, traz combustível. Se for um doente, fazem parar aí um carro, vê aí um com papata. Civilização. Lula, agora que nos visitou, usou esse termo. Precisamos nos civilizar. Se entrarmos por uma sociedade civilizada, vamos ter a noção de que todos nós somos iguais perante a lei, devemos ser regidos pelas mesmas regras, temos direitos e deveres. O criminoso, o tal suposto criminoso que está na esquadra, tem que ter a possibilidade de mover uma ação contra o comandante da esquadra. Tem que ter. O cidadão, e eu disse há pouco tempo numa outra estação, se a Net Naara foi condenada por conta do artigo 333 do Código Penal, por que o Presidente da República não pode ser condenado por conta do artigo 129 da Constituição da República? Porque é a autoridade do Estado. E essa autoridade tem que ter moral suficiente. Tem que estar desinteressada. O sistema de justiça precisa de recursos. Porque não se pode perceber, o Dr. Pongola disse bem, a degradação moral dos operadores. Quando nós vamos aos tribunais, temos que levar o papel. Só falta oferecermos tinteiros e computadores. Porque nós queremos que o processo ande. O Dr. Pongola também disse que nós advogados, levamos a carga. E os nossos constituintes dizem, o meu processo está lá já há muito tempo, o advogado não faz nada. Você vai num órgão de justiça e não encontra a justiça. Você vai no projeto Nova Vida. Se você for uma pessoa com deficiência física, você já começa a sentir a falta de justiça para ti. Você não tem acesso. Você não vai aos tribunais do Nova Vida se for pessoa com deficiência. Ou então tem de se humilhar. Porque não foi projetado tendo em conta essa franja da sociedade. Portanto, todos esses elementos, a justiça não está no tribunal, a justiça começa lá fora. Portanto, quando nós vamos falar da corrupção, quando nós vamos falar do desvio, nós já passamos a PGR, já passamos o banco, já passamos a UIF, já passamos a PGR. O sistema, conforme está estruturado, o nosso sistema, conforme está estruturado, não é hoje, desde os tempos do José Eduardo Santos, não há nenhuma possibilidade de um indivíduo, um gestor público, desviar dinheiro para o exterior. Não há. Porque os dinheiros saíram por via banco. Diga-me um banco que foi citado em algum processo judicial em Angola. Olha, queríamos saber também, não é? Os bancos, agora recebemos uma recomendação em junho do Gafi, e o Gafi diz que Angola está a regressar naquilo que era eram as práticas de antes de 2017. Estamos a correr o risco de voltarmos a perder divisa, acesso a divisas. Bom, também já não as vejo. O cidadão não temos, já será? não as vejo. As transações bancárias ainda fazem por aí. Há todo um sistema fora que se nós não o pudermos conduzir bem, todos nós atores sociais,
se não olharmos para isso. Por exemplo, coletiva, eu por exemplo, coletivo. ando extremamente preocupado com a justiça praticada na rua em Angola. Não há nenhum investidor que vai num país levar os seus milhões onde queimam pessoas na rua, porque o amanhã se tiver contenda com os trabalhadores vão me queimar. Não há, o investidor não vai vir. Há o risco de vandalização dos bens patrimoniais. Não vai vir. Vida, não é? E nós olhamos para isso com normalidade. E eu pergunto onde é que está o Ministério da Justiça e dos Direitos Humanos quando surgem aquelas imagens de pessoas a serem apedrejadas, a serem queimadas, a serem espancadas nas esquadras. Que projeto existe para poder se resolver isso? E outra questão muito interessante nos processos crimes. Um cidadão angolano morto não vale mais de 1 milhão de kwanza para indemnização. Se calhar, às vezes, quando nós falamos de indemnização em Angola, quando falamos de 1 milhão, e 1 milhão quando vai para o Supremo, porque as indemnizações rondam entre 700, 600 mil kwanzas, 800. Quando vai para o Supremo às vezes é que sobe até 1 milhão de kwanzas. Há um critério qualquer aí de não sei quantos salários mínimos, que está completamente desfasado. Quando começarmos a responsabilizar seriamente, aqui estou a falar, por exemplo, dos atos praticados pelas forças de segurança. Por que um polícia vai para uma manifestação, quer para segurar, quer para reprimir, e leva uma metralhadora de guerra? Por quê? Ministério da Justiça e dos Direitos Humanos. Quando um polícia pega numa arma, dispara, os porta-vozes, né? Os porta-vozes das polícias, dos órgãos de polícia, dizem sempre que a bala foi num local, foi disparada no inverso, né? No ar, ou houve um redupio, mas fez um ricochete. Coincidentemente ela vai bater na cabeça do cidadão. Invariavelmente. Eu tenho um processo, o tal processo que aconteceu no bairro Ambo na época da pandemia, que é crime de homicídio, mas atenção, foi amnistiado e mandado arquivar o processo. JPD, se calhar, ficou assustado com isso, né? Não, ficaste a ouvir. É um crime de homicídio, foi condenado na primeira instância a 21 anos de prisão, foi para a relação e foi amnistiado nos termos do número 1 e número 2 da Lei 35/23, a Lei da Amnistia. Aqui é um parênteses. Esta lei apenas amnistia os crimes cuja moldura penal não seja superior a 8 anos. Essa moldura penal era de 20 a 24. É o que eu queria perguntar, se esse crime admite a amnistia. Eu posso disponibilizar, embora pronto, ainda há recurso por se fazer, mas eu posso disponibilizar isto para os ilustres estudarem essa decisão. Portanto, há coisas que sim, precisa-se de dinheiro, precisa-se de investimento, mas há coisa que é a consciência, civilidade. Nós estamos num estado que estamos a promover a selvageria. Quando um agente da polícia vai para um grupo de cidadãos, são cidadãos com arma de fogo, grupo desarmado, e ele prepara a arma e projeta disparo contra os cidadãos, provoca a morte, não há pronunciamento de ninguém, nem ministro da Justiça e Direitos Humanos. Não, desculpa, doutor, há pronunciamento, mas favorável. Não há pronunciamento de ninguém. Da polícia, né? O que é que estamos a construir do ponto de vista da justiça? Vamos assistir isso. Se nós formos agora aqui ao mercado e perguntarmos aleatoriamente a cidadãos comuns quem é o ministro da Justiça e Direitos Humanos, pergunta isso a um cidadão. Esquecer, temos que se atrelar esses dois juntos. Justiça e direitos humanos. E no direitos humanos está subjacente muitos outros elementos que não é o tribunal. As demolições. Nós estamos a falar das crianças na rua. Nós estamos a falar da falta de acesso à informação. Portanto, nós temos órgão de comunicação social público financiado pelo Estado com o dinheiro dos cidadãos. Muito bem comportados, não é? Muito bem comportados, entre aspas. Que fazem notícias sérias, mas no formato de desenhos animados. Uma notícia séria, mas passada num formato de desenhos animados. E paga-se dinheiro. Nós pagamos dinheiro para que isso continue a ocorrer. Temos 12 indivíduos montados a falarem para nós, para os nossos filhos, a ferirem as nossas consciências
E ninguém diz nada. Ninguém diz nada. Procuradoria-Geral da República. Há violação, aquilo que nós assistimos nos órgãos de comunicação social pública. Há violação subjacente. Justiça é isso. Não é no tribunal, não vamos correr no tribunal. O tribunal é o fim, é o fim, é o final. Estamos a falar antes. Portanto, todos esses órgãos, existem órgãos que têm a responsabilidade de inibir que essas práticas ocorram. A Procuradoria-Geral da República, o Ministério da Justiça e Direitos Humanos, a UIF. Ainda tem uma entidade chamada Provedoria, não é? A Provedoria da Justiça é um órgão inerte. Doutor Inocente, por favor. A Provedoria da Justiça é um órgão inerte. A primeira vez que eu ouvi falar sobre tráficos de órgãos humanos foi de um cidadão que me foi procurar na Faculdade de Direito, eu ainda enquanto estudante, estava a fazer denúncia. Isso é mais de 15 anos, mais ou menos por aí. Foi levar uma carta a dizer: eu participei em rapto de pessoas, levamos ao Mussulo, abrimos uma outra equipa, abre as pessoas, tira os órgãos, o médico vive no bairro X, disponibilizou-me essa carta e disse que também entregou à Provedoria da Justiça. Eu ainda tenho uma cópia lá. E eu Isso é assustador. E esse indivíduo diz que chegou a ir fazer queixa na altura na escola de Catinton, levou porrada. Sim. E a pessoa que ele denunciou lá estava presente. Portanto, E uma vez a conversa com um ex-colega de faculdade que estava a trabalhar na Provedoria confirmou-me que de facto essa carta chegou a dar entrada. Portanto, e não produziu efeitos. A Provedoria é um órgão inerte. Portanto, quando você chega a ver nas redes sociais um polícia amarrado num tronco porque está a ser castigado, é uma um ato praticado dentro de uma instituição. E encaramos isso como normal, ninguém se pronuncia. Portanto, a morte de um cidadão devia despertar a atenção do mais alto mandatário da nação. Nós vimos na França agora a morte de um adolescente, penso que numa manifestação, e o presidente apareceu primeiro, lamentou, recomendou inquérito e responsabilização. Portanto, quando esses pressupostos todos que têm a ver com os direitos humanos são falhados, o tribunal não tem muito a fazer. Não tem significado. Tanto ela vai morrer, todo mundo vai morrer. Sem exceção. O que é que estamos a fazer aqui na Terra? Estamos a fazer o quê? Temos conhecimento de coisas, o que é que estamos a fazer com o nosso conhecimento? Estamos a fazer o quê? O presidente José Eduardo dos Santos já morreu. O que é que fez? Deixou o quê? O presidente João Lourenço também vai morrer. Vai deixar o quê?